Fala galera, beleza? Passando aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre CF Minas Gerais e nessa semana nós tivemos a divulgação do resultado definitivo, que não se mostrou tão definitivo, porque 2 dias depois a nossa querida FGV anulou mais 3 questões que somavam 5 pontos e mexeu na classificação, na nota de corte, enfim. Estamos esperando agora o verdadeiro resultado definitivo para saber como é que ficou a situação de vez. Mas o que a gente sabe é o seguinte: se você vai fazer esse concurso, se você está pensando em fazer esse concurso, não está fácil decidir como conciliar esse concurso com outros concursos, se vale conciliar ou não, se a gente faz um all-in, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para trocar uma ideia com vocês. Bom, primeiramente, galera, o que a gente tinha? A nota de corte para as vagas, para ficar entre os 271 classificados nas vagas de Minas Gerais, estava em 143 antes das últimas 3 anulações. E agora tudo indica que essa nota de corte vai pular para 146. Então vai subir 3 pontos. Vamos levar isso em consideração nas análises que a gente vai fazer a seguir, tá? Uma outra coisa é o seguinte: eu fiquei bastante tempo estudando o resultado da Cefaz Espírito Santo para trazer algumas comparações com você aqui. Por que eu utilizei a Cefaz Espírito Santo para análise? Eu falei sobre isso em algum vídeo aqui atrás, tá no meu feed em algum lugar, mas a quantidade de inscritos na Cefaz Espírito Santo foi muito parecida, o concurso foi próximo de Minas Gerais, é um concurso da região sudeste e é a mesma banca. Então é a melhor referência que a gente tem hoje. É perfeita? Não, mas fazendo algumas adaptações, principalmente para a diferença da pontuação da discursiva do Espírito Santo para Minas Gerais, eu cheguei a números interessantes aqui e quero compartilhar com vocês, tá? Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, antes de falar sobre as generalizações e as faixas de pontuação e o que eu faria dentro de cada faixa, eu quero falar 2 coisas que você tem que levar em consideração para particularizar o que eu vou falar para você. A primeira coisa é quão importante é o concurso de Minas para você. Por quê? Eu vou falar aqui, por exemplo, eu não pensaria em fazer o concurso de Minas se eu tivesse pontuado abaixo de 109. Só que Minas, digamos que seja o concurso mais importante de todos os fiscos para você, ou de repente só Minas interessa a você. Então, tudo que eu falar você esquece, tá? A segunda coisa é, qual é a sua aptidão para escrever? Como é que você trabalha com produção textual? Muitos de vocês, não, muitos não, peraí, forcei a barra. Alguns de vocês têm facilidade com escrita. Então, a gente chegou no momento do jogo em que a partida te favorece. Faz sentido sair agora do jogo, no momento em que a gente pode virar a partida? Não faz tanto sentido, né? Assim como tende para um lado a balança, ela tem que tender para o outro também. Se você pontuou mal na primeira fase, tá na dúvida se faz a segunda fase, mas você é ruim com escrita, só de pensar em escrever, tu já fica nervoso, tu tem que levar isso em consideração para de repente já mudar o foco e aproveitar as várias oportunidades que estão para pintar aí, principalmente Mato Grosso, ISS Rio de Janeiro e ISS Fortaleza nessa ordem, beleza? Dito isso, vamos falar sobre as faixas de pontuação e o que eu faria em cada caso. Mentira, antes de falar disso, deixa eu falar outra coisa. Falei que fiz análise do concurso do Espírito Santo, né? Analisando média da discursiva, média da nota de aprovação, qual foi a nota final para entrar, qual foi a nota final para ficar no dobro da quantidade de vagas, enfim, fiz uma série de projeções. Eu cheguei a uma projeção aqui que eu vou chutar, tá? Realmente chute, que a nota final para ficar dentro das vagas de Minas Gerais vai ficar entre 205 e 210. A nota total, somando objetiva com discursiva. Obviamente, se a prova discursiva vier numa média FGV, tá? Para ficar no dobro da quantidade de vagas, ou seja, ficar em 542, eu chuto que a pontuação total vai ficar entre 190 e 195, tá? Essas informações são importantes para as projeções que eu vou fazer logo na sequência. Então vamos lá. Para ficar nas vagas, vai ficar em 271, total vai ficar algo próximo de 205 e 210, e para ficar até 542, entre 190 e 195, beleza? Então agora vamos às faixas de pontuação e o que eu analisaria, o que eu faria em cada faixa. Quem fez de 138 para cima, performou muito bem na primeira prova, eu acho que não tem muito como não fazer a segunda fase. Primeiro, que você tem boas chances de conseguir ficar nas vagas. Segundo, que mesmo que você não performe muito bem na segunda fase, você tem uma ótima chance de ficar numa posição do CR com boas chances de nomeação. Então, assim, para te ser muito sincero, eu não consigo ver uma situação em que para quem fez acima de 138
que eu diria assim, tá, cara, no teu lugar eu não faria a prova. Eu não consigo, porque mesmo que eu tivesse feito 138 e que Mato Grosso fosse meu sonho de consumo, ou Rio de Janeiro fosse meu sonho de consumo, eu iria conciliar o estudo para Minas Gerais, tirar uma parte da minha semana para estudar as outras matérias que não estão na segunda fase, e eu iria fazer Minas Gerais de qualquer forma. Até porque eu pontuei bem na primeira fase, provavelmente eu aprendi bem as matérias que vão ser cobradas na segunda fase e eu não tenho nada a perder. Pô, Gustavo, mas tu vai se endividar comprando passagem, hotel, alimentação. Com o primeiro salário eu vou pagar todas as minhas dívidas. Então, quer saber? Eu faria de qualquer jeito se eu tivesse feito de 138 para cima, 138 inclusive. Concorda comigo? Não concorda? Comenta aí que a gente discute. A segunda faixa, galera, vamos dizer que ela vai de 124, inclusive 124, a 137, inclusive 137. Nessa faixa, dificilmente eu não faria Minas Gerais, tá? Por quê? Pensa comigo. O cara que fez 137, se ele gabaritar, ele vai para 217, bem acima da faixa entre 205 e 210 para ficar na rabeira das vagas. Então ele tem muita condição de ficar nas vagas. O cara que fez 124, se ele gabarita a prova, ele vai para 204. Ele chega muito próximo da faixa das vagas. É claro que essa faixa aqui foi uma faixa que eu fiz, 205 a 210. Pode ser que fique em 204, 202, 200? Pode, né? Quanto mais difícil a prova na segunda fase, inclusive, mais ela favorece que role essa dança das cadeiras, tá, galera? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Só para vocês terem ideia, a média da discursiva no Espírito Santo, da galera que passou nas vagas e no CR, foi 83%. Foi bem fácil a prova discursiva lá, muita gente gabaritou, fez os 30 pontos. Isso não favoreceu tanto essa dança das cadeiras, troca de posição na segunda fase. Mas esse não é o normal da FGV. E lá a prova discursiva valia muito menos, valia 30 pontos, aqui ela vai valer 80, tá? Se a gente pega, por exemplo, uma prova nível FGV, que tem 70% de nota média ali, na discursiva, a dança das cadeiras é bizarra. Até porque quem gabarita uma prova dessa, facilmente sai de 1000 e alguma coisa para 300 e alguma coisa. Sem exagero, tá, galera? Tomar um cafezinho mineiro aqui, rapidinho. Então, galera, entre 124 e 137, dificilmente eu não faria a prova. Tá, eu poderia, de repente, já colocar um estudo de TI paralelo ali, pensando em Mato Grosso, pensando no Rio de Janeiro? Sim, poderia começar a fazer isso. Mas Minas Gerais ainda é uma baita oportunidade para quem está nessa faixa, tá? Já nessa última faixa, galera, que vai de 110 a 123, a gente tem que começar a pensar com um pouco mais de racionalidade se vale a pena fazer o concurso ou não. Pensa aqui comigo, vamos pensar no extremo de cima dessa faixa. 123. Se você gabarita, faz 80 pontos, a gente vai para 203. Ainda um pouquinho fora da faixa que eu citei, que deve ser a faixa ali da vaga 271, que fica em 205 e 210. Mas você está muito próximo dela. Se você pontuar bem, estando com 123 pontos, a chance de você pegar um CR, uma boa chance de nomeação, é considerável. Se a gente começa a ir para baixo nessa faixa, o limite para mim seria 110, porque com 110 eu gabarito, quer dizer, eu não gabarito nada, porque eu sou péssimo com escrita. Mas se você é bom em produção textual e está com 110, você gabarita, vai para 190 e entra no finalzinho, na rabeira daquela faixa que eu falei, que deve ser mais ou menos a pontuação do 542, que é de 190 a 195, tá? Abaixo de 110, galera, de 109 para baixo, eu só faria se o concurso não tivesse muito gasto para mim, se eu tivesse muita vontade de morar em Minas, de passar em Minas, e também se os concursos que estão por vir não me atraíssem tanto, tá? Abaixo de 109, eu acho realmente que só em casos específicos vale a pena fazer o concurso. Beleza, galera? Uma outra coisa sobre a qual eu quero falar com vocês é o seguinte. Hoje é dia 19, a prova vai ser 19 de fevereiro, a prova vai ser em 19 de março. Falta exatamente um mês para a prova. Quando a gente começou a falar na decisão de se faz ou não a segunda fase de Minas, a gente tinha um pouco mais de 2 meses para a prova. Então a gente estava fazendo uma aposta um pouco maior. A gente tinha um tempo de dedicação exclusiva para esse concurso relativamente grande. E a gente tinha, inclusive, uma ameaça de lançamento de edital de Mato Grosso e de Rio de Janeiro. Pois bem, agora a gente tem só um mês
para a prova de Minas, o que é pouco tempo. Mato Grosso não saiu, Rio de Janeiro não saiu e ainda deve demorar um pouco, então a gente tem menos coisa a perder e um tempo curto de dedicação até a prova de Minas. O que isso quer dizer? A tua aposta em fazer Minas, agora ela é bem menor. Não vai te prejudicar tanto se você fizer Minas em relação à tua competitividade para os concursos que estão por vir. Isso significa que você deve fazer Minas e comprometer um pouquinho da sua competitividade nos concursos que estão por vir? Não, eu não quero dizer isso. De repente, o melhor movimento para você é não fazer Minas para ter 100% do seu tempo dedicado à trinca de direito, à TI, à contabilidade de custos, com bastante detalhe que você de repente não está vendo tão aprofundado para a segunda fase de Minas Gerais, estudar aqueles detalhes de constitucional administrativo que você ainda não domina, a parte de exatas inteira, enfim. Tem muita coisa que está de fora da segunda fase de Minas e a gente tem que levar isso em consideração. A decisão não é fácil, tá, galera? Principalmente para quem está ali entre 115 e 125. Olha, quem está nessa faixa aí, eu tô até com dó, porque cada dia pensa uma coisa, na terça-feira vai fazer o concurso, na quarta já não quer mais fazer, na quinta não vai fazer de novo, mas ainda de noite já pensou em fazer. Coitado, a bipolaridade vem que vem nesse caso. Então, assim, pobre de vocês, viu? Eu que não queria ser vocês nesse momento, mas a minha ideia aqui não é competir com vocês, é ajudar como eu puder. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, qualquer coisa comenta aí, até porque uma coisa que eu acho legal é que um vai comentando em cima do comentário do outro e muitas vezes vocês se entendem. E se não servir para te ajudar em alguma coisa, pelo menos serve para você chorar as pitangas e desabafar. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos junto!